Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o nosso último estudo da nossa série. Já estamos com saudades, referentes a histórias, né? As histórias que nós recapitulamos e nas quais nós podemos ver como Deus controla a história, como Deus conduz seu povo, como Deus age através dos personagens bíblicos e como ele mesmo, deixando cada um deles em liberdade, permitiu deixar lições valiosas para o futuro. Para mim foi muito bom, foi emocionante. Espero que para todos aqueles que estão acompanhando nossas gravações e aqueles que estão acompanhando ao vivo também. Uma série que deveria ter tido no plano inicial 12, 14 estudos, nós estamos chegando ao estudo número 19. E se a gente procurar mais material, a gente poderia falar sobre Ruth, falar sobre Josué, e outros personagens que dariam para a gente aplicar lições para o futuro também. A tomada de Jericó, a parada de Israel nas águas de Mara, e quantas lições a gente poderia tirar de Israel no deserto. Mas nós, apenas como fechamento dessa série, né, para não delongar também e ser muito extensa, neste último estudo nós veremos como a história de Israel, num episódio específico, né, da, do encontro com a fronteira da Canaã terrenal, é, o episódio onde 12 espias foram enviados e apenas 2 demonstraram fé e confiança no Senhor. O episódio de Cade Barnea será o centro do nosso estudo de hoje, e para tal nós vamos pedir a bênção da presença do Espírito Santo conosco. Por favor, irmã Ivane, oremos. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós nos colocamos neste momento nos teus braços, nos prostramos diante de ti, na certeza de que o Senhor está conosco nesse momento, que o Senhor é que direciona todas as coisas. Pedimos a presença do teu Espírito Santo para nos dar discernimento e sabedoria acerca do que vamos estudar, e que essas palavras, todo esse conhecimento possa ficar, Senhor, guardado em nosso coração para a nossa edificação, e que nós também possamos passar tudo isso que aprendemos para outras pessoas, para que elas também possam conhecer um pouco mais da tua graça e misericórdia e de todos os teus planos para nossas vidas. Nós oramos em especial pela vida do Jordan e da sua família, que o Senhor continue abençoando e o capacitando a cada dia mais, para que possa compartilhar conosco todo esse conhecimento. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, o que aconteceu nesse episódio? Moisés enviou, guiado por Deus, 12 espias, e eles voltaram com cachos de uva, né, que apenas cada cacho poderia ser levantado por um homem. Então, eles viram que, de fato, a terra era linda, fértil, grandiosa, porém existiam seres, né, habitantes que davam medo, eram gigantes aos olhos dos israelitas. E isso deixou eles com medo, ok? Então, eles, olhando para suas próprias forças, disseram: nós não podemos vencê-los, nós deveríamos ter morrido no deserto, no Egito, não deveríamos estar aqui, porque seríamos esmagados pelos nossos inimigos. Então, nós vamos tentar identificar quais são esses inimigos, quais são esses 10 homens, o que eles representam, a quem Josué e Caleb representam, a quem Moisés representa na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Esse será o foco do nosso estudo, e principalmente qual é a mensagem que Josué e Caleb transmitiram e qual é a mensagem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia rejeitou por falta de fé e confiança em 2 homens valorosos, ok? Pouco se fala desse episódio, mas já existem livros na Casa Publicadora Brasileira, recentemente, assim, alguns 10, 15 anos, não me lembro, mas não havia muita literatura a não ser se cada um buscasse nos escritos de Ellen White, tá bom? Então, as fontes são muito simples, né? Uma mensagem do pastor Walter Weide, umas outras colocações que encontrei por aí, e algumas
contribuições que eu fiz em estudos passados de Daniel, etc. Tá? Então, mas a fonte primária é a Bíblia, né? E os escritos de Ellen White. Então, quando nós vemos o texto de Romanos, né, Conselho de Paulo, que nos diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Uma coisa que o homem tem feito, né, e tem a costume, mau costume, é que ele se acomoda, encontra uma zona de conforto, ele se desconecta dos seus fundamentos, dos seus líderes, né, das suas origens, e então ele passa a viver em função da cultura, do contexto em que ele está inserido. E estando nós no deserto, nos acostumamos com a Babilônia, né, ao nosso redor, com outras igrejas irmãs que têm histórias diferentes e outras parecidas com a nossa. E diante de um deserto e da suposta demora da volta de Jesus, nós adquirimos a condição laodiceana. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é que, mesmo com as histórias do passado, nós somos chamados e confrontados para vivermos uma vida diferente. Ok? Então, se a gente pudesse fazer um paralelo da história de Israel com a Igreja Adventista, a gente poderia falar muitos episódios. Um deles, apenas como exemplo, foi motivo do nosso estudo, quando nós estudamos o Mar Vermelho, né? A travessia do Mar Vermelho. O remanescente do remanescente enfrentará a hora mais escura e sairá vencedor, né? As águas, povos, multidões e línguas tentarão afogar esse remanescente, porém Deus resgatará esse povo. Em Daniel 11, quando nós estudamos a nossa série, nós vimos de que o rei do norte vai atacar e os nossos irmãos, né, as igrejas que representam Edom, Moab e Amon, e aí não vou dar os nomes, mas olhando para o nosso estudo do santuário, nós poderíamos até arriscar e dizer, né, que esses primos nossos, nas nossas origens, poderiam ser os metodistas, os batistas, os presbiterianos, eles cairão em mãos do rei do norte, né? O papado no aspecto de que eles absorverão a sua eh, falsa adoração, adotando o dia de guarda do dia do sol, né? Quando nós olhamos para a história de Israel, na época em que Cristo nasceu, quais dos líderes de Israel, ou quem do povo, né, não falando em liderança espiritual, estava esperando a Jesus? Miqueias e Joel e muitos outros, inclusive Salmos 22, como na lição de escola sabatina estamos vendo, tinham diversas profecias a respeito da primeira vinda de Jesus. E nenhum, praticamente nenhum, exceto Simeão, estava esperando a primeira vinda de Jesus. É irônico dizer de que quem estava de fato esperando a primeira vinda de Jesus eram orientais, sábios do Oriente. Nunca foram magos, né? A tradição diz que foram magos, mas eles eram estudiosos da profecia, ok? Então vejam que quem busca, acha, quem bate, lhe é aberto. Então nós somos chamados a entendermos, será que no nosso meio nós teremos sinais dos tempos, das estações, dos astros, né? Assim como os sinais de Daniel e Apocalipse, para reconhecermos os tempos da segunda vinda de Jesus, não para fixarmos datas, né? Ou serão os orientais que hoje estão recebendo sonhos e conhecendo Jesus através dos seus sonhos, através da Bíblia e os milagres que estão acontecendo na China, nos países muçulmanos, que vão ser os últimos chamados, porém os primeiros a entrar no reino dos céus. Esses paralelismos me tocam muito, porque aquele povo que deveria esperar a segunda vinda de Jesus, talvez está olhando para o deserto, está para as dificuldades, ou para as suas próprias condições, conforto, e o que seja lá o que for. Se Jesus vivesse no nosso tempo, nós teríamos a mesma atitude dos fariseus, o acusaríamos e o apedrejaríamos, porque ele estaria contra o sistema religioso ou contra as nossas tradições? Ou nós o consideraremos um líder de fato espiritual a quem nós deveríamos seguir? Quem se uniu com Roma para crucificar a Jesus? Foram os líderes da nação escolhida por Deus. Quem nós representamos? Existem
encontros dos quais a nossa liderança participou, mesmo que sob o nome ou roupagem de liberdade religiosa, organizados por Roma, liderando a questão ecumênica. O que está ocorrendo em alto escalão no aspecto de, com esse motivo da liberdade religiosa, estamos participando de encontros ecumênicos. E se nós olharmos para Jesus, né? Jesus, ele não fazia parte da igreja organizada, ele era alguém que estava na essência acreditando em Moisés, no Pentateuco, em todos os profetas, mas ele não fazia parte da lista oficial da igreja daquele tempo. Então, precisamos estar muito atentos com os nossos olhares, porque o ser humano apenas olha o que a gente consegue ver na aparência, mas Deus olha o coração. Nós já dissemos muito claramente, né? Não haverá uma outra igreja, nós não devemos organizar uma outra igreja. Ellen White não aprova, a Bíblia não aprova este último movimento, mas profeticamente temos mostrado através desta série e outras séries de que Laodiceia está cada vez mais morna e se afastando daquilo que ela deveria ter como missão e propósito desde o seu nascimento. Pela influência do mundo, pela influência de Babilônia, pela influência das igrejas irmãs também. Mas é deste povo, né, a igreja, né, a menina dos olhos de Deus, que sairá um povo vencedor também. Ok? Então, dito isto, vamos entender o que aconteceu nas portas de Canaã. Nós estamos às portas de Canaã ou não? Nós repetimos a história do episódio de Cádiz Barneia, quando, estando na véspera de entrada, né, na véspera de segunda vinda, na véspera de adquirir a terra celestial, a Nova Jerusalém, o que nós fizemos com a mensagem que foi enviada por Deus? Existe um episódio na história da Igreja Adventista que ocorreu um encontro da Conferência Geral em Minneapolis, no ano de 1888. E ali, dois pastores, Jones e Wagner, eles apresentaram uma mensagem de justificação pela fé nessa conferência. E houve uma rejeição por parte dos delegados dessa conferência, líderes, pastores e também delegados que não eram pastores, quando eles ouviram essa mensagem. A semelhança de Josué e Caleb eram dois homens, né? Jones e Wagner. E Ellen White, já adiantando o nosso estudo, né? Josué e Caleb são a representação de Jones e Wagner. E Moisés representa Ellen White, porque Moisés apoiou Josué e Caleb, assim como Ellen White também apoiou esses dois pastores, reconhecendo que eles estavam trazendo uma mensagem divina. Ok? Então, nós vamos usar muitos textos de Ellen White, né, citações dela, se referindo ao que ocorreu naquele episódio e projetando questões futuras. Então, ela diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 609, foi-me apontado o antigo Israel. Apenas dois dos adultos dentre o vasto exército que deixou o Egito entraram em Canaã. Quem? Aqueles que prevaleceram os 40 anos no deserto, né? Josué e Caleb. Seus cadáveres ficaram espalhados no deserto por causa das suas transgressões. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus. Quem é o Israel moderno? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? A ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Adoram-se muitos ídolos. Quais são esses ídolos? Não são mais imagens, não são mais esculturas, mas esses ídolos adquiriram diversos formatos e, inclusive, né, virtuais. No mundo contemporâneo, esses ídolos se diversificaram. Mesmo entre os professos observadores do sábado, Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois se desviassem do Deus vivo, sua maldição recairia sobre eles, enquanto que se o amassem de todo o coração e de toda a alma e de todas as forças, né, ele abençoaria abundantemente o seu cesto e a sua amassadeira e removeria do meio deles toda enfermidade. Então, vamos repetimos o mesmo erro, né? Idolatria, falta de fé.
As provações dos filhos de Israel e sua atitude, justo antes da primeira vinda de Cristo, ilustra a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Nós somos os obreiros, os lavradores que estamos esperando o filho do dono da vinha para acabar com ele e querer buscar a herança desse herdeiro? Ou estamos esperando ele de braços abertos, querendo compartilhar com ele, já que ele é herdeiro dessa vinha? Então percebam a questão do legalismo, que era muito marcante naquela época de Cristo, né? Ela diz na sequência: as artimanhas de Satanás estão armadas para nós tão certo como foram para os filhos de Israel justo antes de sua entrada à terra de Canaã. Estamos repetindo a história desse povo. Se você fizer uma análise lendo Êxodo, né, você tente imaginar o pouco que talvez você conhece ou muito que você conhece da história da Igreja Adventista, tá? Sua história deveria ser uma advertência solene para nós. Nunca devemos esperar que quando Deus tem luz para seu povo, que Satanás vai ficar tranquilo e fazer nenhum esforço para preveni-los de que a receber. Guardemo-nos para que não recusemos a luz que Deus envia, porque não vem de uma forma que nos agrada. Se existem pessoas que não vêm e aceitam a luz para si mesmos, que não fiquem no caminho dos outros. Aqui já vem uma advertência de que não espere que a mensagem de Deus para os últimos dias venha num formato que você espera, numa eloquência, numa oratória, num show, num sentimentalismo. Não espere e não julgue a aparência do mensageiro, porque Deus vai enviar pessoas que não terão o formato que os homens, né, assim como ocorreu com a vida de Davi, né? Deus não olha o coração, né? Perdão, não olha a aparência, sim, olha o coração. O que diz Deuteronômio 19:20: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas. Moisés falando, assim como Ellen White também disse no seu momento, falando sobre John C. Wagner, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então haverá um momento de decisão, como já houve no passado, para nós assumirmos de fato, né, a prática do evangelho que nós acreditamos e pregamos. Vejam que ela diz: este cântico, está falando das palavras de Moisés, né? Não era histórico, e sim profético. Enquanto recontava o maravilhoso trato de Deus com o seu povo no passado, também prefigurava os grandes eventos do futuro. A vitória final dos fiéis quando Cristo vier em poder e glória. O apóstolo Paulo claramente explica que a experiência dos israelitas em suas jornadas foi descrita para o benefício daqueles que vivem nesta época do mundo, aqueles sobre os quais tem chegado o fim do mundo. É o nosso tempo? Está falando do nosso tempo? Sim. Está falando de nós, adventistas? Sim. Não consideramos que nossos perigos sejam de qualquer forma menores do que dos hebreus, mas o quê? Maiores. O engano será repetido, porém será ampliado, né, amplificado de uma maneira que nós às vezes não conseguimos imaginar, ok? Então, quantos espias aceitaram as promessas de Deus? 2. Quantos rejeitaram e olharam para suas próprias forças? 10. Então, esta é a questão, é uma questão de fé, de confiança, né? É uma questão de relacionamento. Como a gente até já tem falado, não adianta a gente conhecer os diagramas proféticos, a teoria, inclusive as nossas séries de cabeça, se nós não confiamos em Deus. Porque na hora de olharmos para os gigantes,
Ou a gente aceita e confia nas promessas de Deus, ou a gente sucumbe com medo diante das dificuldades e dos desafios. Essa é a questão, né? 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. O texto continua. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assás vos haveis demorado neste monte. O contexto é da, da entrega da lei, né? Também. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Éufrates. Ele está citando toda essa geografia no aspecto de que a mensagem de Israel deveria ser levada aos pagãos e aos ímpios, né? Eis que tenho posto esta terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a eles a sua descendência depois deles. É muito interessante entendermos que o mandato de Deus para o Israel antigo não foi lutem, vençam, dominem, conquistem os povos, as cidades fortificadas dos cananeus. Não foi esse, não foram essas palavras. Qual foi a mensagem? Tomem posse, possuam a terra. Em outros textos, não me lembro agora a referência, né? Onde o pé de Moisés e do povo fosse colocado, aquela terra seria deles, pelo poder e a grandiosidade e misericórdia de Deus. Então, é o exercício de fé, você adentrar num território que não é seu, mas a partir do momento que você aceita a promessa de Deus, esse território passa a ser seu. Você proferindo bênção e levando o evangelho através do seu testemunho. Então, aqui vamos identificar bem rapidamente quais são os gigantes do nosso tempo. Nós vamos falar melhor e com mais detalhes na sequência, né? O mundo inteiro que precisa receber o evangelho. Sim, um deles. Todas as filosofias e religiões que o mundo aceita através do engano. São correntes muito grandes, né? Evolucionismo, ecumenismo, protestantismo apostatado, catolicismo, hinduísmo, budismo. Será que nós temos condições de vencer em volume, em conteúdo, em seja lá o que for? Tamanho desafio, né? Quantas cidades, países, né, governos, limitações, leis estão diante de nós, todos fortificados, e nós temos a missão de levar esta mensagem, né, a mensagem dos 3 anjos para esses gigantes. Como nós encaramos esse desafio? Nós começamos a fazer estatística e falamos, olha, estão nascendo mais pessoas que não aceitam nem conhecem a Jesus do que adventistas que estão levando o evangelho, ou o número de pessoas que estão se batizando. Só pela estatística a gente já começa a perder, né? A gente está perdendo presença na Europa, a gente está perdendo, não temos presença em alguns países da janela 1040. Então, se apenas olharmos pelos nossos olhos, nós não conseguiríamos nunca, nunca. Mas qual é o nosso problema? Nós temos criado métodos, nós temos criado estratégias, e não estou dizendo que estejam erradas aos olhos humanos, estão certas. É preciso fazer isso. Mas a confiança em Deus, né? Entrar no lugar, ser testemunha e possuir é uma questão do passo que Deus vai dar depois de nós darmos o nosso, né? Então, avançando eles, o caminho se tornou mais difícil. Seu percurso estendia-se através dos barrancos e desolação estéril. Está falando do deserto, né? Tudo ao redor deles era grande, o grande deserto, terra de charnecas e de covas, terra de sequidão e sombra de morte, terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. As gargantas de pedra, de longe e de perto, estavam repletas de homens, mulheres e crianças, com animais e carros e longas fileiras de rebanhos e gados. Aqui está descrevendo uma marcha longa, demorada, da qual nós estamos vivendo. Há quanto tempo nós existimos como igreja e movimento neste deserto?
né? Mais de 170 anos. Depois de 3 dias de viagem, ouviram-se francas queixas. Estas se originaram com a mistura de gente, muitos dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha e estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés os estava a guiar, embora bem soubessem que ele, assim como todos, estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo espalhou-se pelo arraial. O nosso descontentamento é contra Ellen White, muitas das vezes porque nós não conseguimos entender de forma tão clara e direta como ela aponta a necessidade de mudança na nossa vida. Como a gente disse, né? Ela representa Moisés e o nosso descontentamento é para com a condição que nós nos encontramos, as dificuldades, os problemas, o luto, a falta de emprego, não sei quais são as nossas lutas, né? Daqueles que estão nos ouvindo, mas o deserto é duro, é difícil, e nós estamos ali fazendo o quê? Colaborando, ajudando ou já estamos espalhando as nossas queixas, né, contra a nossa liderança? Novamente começaram a clamar pedindo carne para comer. Se bem que abundantemente supridos de maná, não estavam satisfeitos. Uma questão de uma reforma, né, física, uma mudança que se integrasse à mudança mental e principalmente espiritual. Os israelitas, durante seu cativeiro no Egito, tinham sido compelidos a passar com o mais trivial e simples alimento, mas o bom apetite provocado pela privação e árduo trabalho tornava-o saboroso. Muitos dos egípcios, entretanto, que agora se achavam entre eles, tinham estado acostumados a regime farto, e estes foram os primeiros a queixar-se ao dar o maná, precisamente antes de Israel chegar ao Sinai. O Senhor lhes concedera carne em resposta aos seus clamores, mas esta lhe foi fornecida apenas um dia. O propósito de Deus era que, através do maná, eles criassem uma dependência, uma relação de fé e confiança. O alimento de amanhã seria dado no dia seguinte. E vejam, né, em que condições nós estamos trazendo as pessoas que estavam no Egito. Estamos simplesmente dando um banho nelas, né, no batistério, e elas, sem entender o movimento, sem entender quem é Jesus, que Jesus transforma e que é uma mudança de vida, essas pessoas estão saudosas do Egito e sem entender, né, o porquê do nosso movimento, nosso propósito, elas já estão gerando isso que a gente está descrevendo nesta citação. Ocorreu uma murmuração, Miriam começou a reclamar, foi um alto escalão, veja, né? A irmã de Moisés, né? O próprio Arão caiu na tentação de dar crédito às palavras de Miriam. Ela, sem discernimento, começou a acusar de que seria a causadora dos problemas a esposa de Moisés, que não era, que não tinha o sangue de Abraão, né? Pois ela era moabita. Então, nós estamos murmurando contra, né, White. O que que nós fazemos com os livros do dom profético? Os aceitamos, acreditamos neles, né? Aqui tem um episódio de Sípora. Eu vou passar um pouco rápido por esse episódio, pelo tempo, né? Mas aqui nós vemos de que ela era inocente, pois Moisés era o atingido, e Arão, em lugar de reprimir o mal, ele foi convencido por Miriam, ok? Então, na sequência, nós vemos aqui, Deus escolhera Moisés e sobre ele pusera o seu espírito. Miriam e Arão, pelas suas murmurações, foram culpados. Miriam foi castigada, ok? Está aqui, percebam. E eles receberam, né, a consequência dos seus atos e das suas palavras. Mesmo Moisés intercedendo pela sua irmã, ela foi excluída do acampamento durante 7 dias.
Olha, na medida em que nós participamos da liderança da igreja e conhecemos mais, os nossos pecados são mais duros diante de Deus, por quê? Porque nós somos líderes, né? Representamos a Deus de certa forma diante das pessoas que estão sob a nossa liderança também. Tem essa questão e essa lição para todos nós. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. O propósito de Deus era que eles, depois do Sinai, fossem direto para a nova terra. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, novamente, veja a ordem. Toma posse dela. Era só chegar e acampar. Era só chegar, acreditar e montar a tenda. Como te falou o Senhor Deus dos teus pais: não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra. De quem foi a ideia? Né? Eles criaram esse plano, né? Espiar a terra. E de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. A estratégia foi elaborada pelo homem, né? Nós elaboramos métodos de evangelismo, métodos de convencimento, adoctrinamento, etc., né? Deus os aceita, porém ele tem planos maiores e planos maravilhosos e diferentes, né? Então, o povo regozijava-se de que devesse entrar na posse de uma terra tão boa. E escutaram atentamente ao seu relatório apresentado a Moisés, dos espias, né? A fim de que nenhuma palavra lhes escapasse. Fomos à terra a que nos enviaste, começaram os espias, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo ficou entusiasmado, queriam com avidez obedecer à voz do Senhor e subir sem demora a possuir a terra. Mas, aqui vem essa palavrinha dura, né? Depois de descreverem a beleza e fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de dois, exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas. Acaso empreendessem a conquista de Canaã? Enumeraram as poderosas nações localizadas nas várias partes do país e disseram que as cidades eram muradas e muito grandes, e o povo delas habitava era forte, e seria impossível vencê-los. Declararam também que tinham visto ali gigantes, os filhos de Anak, e que era inútil pensar em possuir a terra. O que tinha acontecido? Eles representantes, né, desses espias, né, não foi o povo foi levado e sempre é levado pela sua liderança, ok? Então começou como naquele episódio de 1888, os pastores e os delegados, eles não aceitaram a mensagem de Jones e Wagner, assim como ocorreu no depoimento dos 10 espias. Agora a cena mudou, a esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde ao proferirem os espias os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo inspirado por Satanás. Satanás estava colocando essa desconfiança. Sua incredulidade lançou escura sombra à congregação. Qual é a base na essência do pecado, então? Incredulidade. E o grande poder de Deus, tantas vezes manifesto em prol da nação eleita, foi esquecido. O povo não se deteve a refletir, não raciocinou que aquele que os trouxera até ali certamente lhes daria a terra. Não se lembravam de quão maravilhosamente Deus os libertara de seus opressores, abrindo caminho através do mar e destruindo as hostes perseguidoras de Faraó. Puseram a Deus fora da questão e agiram como se devessem confiar apenas no poder das armas. Qual foi a grande questão? Olharam para as suas próprias forças, olharam para as suas habilidades, se desanimaram ao ver que eles não eram nada, não tinham nenhum exército formado diante dessas nações todas organizadas.
O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades fortificadas, né? Os amalequitas. Então, o que que ele fez? O que que então fez Caleb? Fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Um ato de fé, de coragem e de liderança, Caleb silenciou o povo. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Uma discussão, foram contrariados, os outros 10 começaram a apelar. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim éramos nós aos seus olhos. Quais são os nossos gigantes nos nossos dias, como a gente estava comentando, né? O marxismo, o socialismo, o espiritismo, o comunismo, o pentecostalismo, o evolucionismo, o consumismo. Será que nós conseguimos vencer todos esses ismos que estão inseridos na mente, no coração, na cultura daqueles que precisam receber o evangelho? Qual é a chance que nós temos diante de professores, eruditos, teólogos e milhares de pessoas tão bem preparadas para defender as suas convicções? E talvez a grande questão seria: qual é a mensagem que vai derrubar todos esses muros? Qual é a mensagem? A mensagem, eu estou adiantando aqui, a mensagem que Jones e Wagner traziam era a mensagem da justificação pela fé, ok? Então, não estamos falando das profecias de Daniel, de Apocalipse, não estamos falando do santuário, embora a justificação do santuário, perdão, a justificação pela fé está dentro do santuário, né? Mas a mensagem que vai ferir, quebrar e rasgar e derrubar todos os muros será a justiça de Cristo, a justiça imputada de Cristo, ok? Quando nós olhamos para os gigantes, o que que nós vemos? Muros intransponíveis, ou nós olhamos e precisamos apenas pegar 5 pedrinhas para matar um a um cada um dos 5 gigantes que Davi estava disposto a matar? Como está a nossa fé? Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Ah, se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. E ali surgiu divisão dentro do arraial da igreja adventista. Os delegados, os pastores não acreditaram na mensagem desses homens. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento de Israel. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, espiaram a terra e rasgaram suas vestes em arrependimento. Qual é a proporção? 10 para 2, né? Qual é a proporção hoje? Qual foi a proporção de 1888? Qual seria a proporção hoje de acreditarmos nas promessas de Deus? Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Olha a tamanha, né? Desvirtuaram e enxergaram o oposto. Em lugar de falarem contra os 10 espias com falta de fé, eles queriam apedrejar Josué e Caleb, né? Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E os homens que Moisés mandara
espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Deus os castigou, ok? A falta de fé foi duramente castigada. Salmo 106. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Como está a nossa fé hoje para o cumprimento das promessas de Deus? Nós estamos dispostos a sair do nosso bairro para entregar o livro O Grande Conflito? Ou nós queremos ficarmos no conforto da nossa casa, né? Qual é a nossa motivação para fazermos isso? Nós estamos manifestando fé e confiança de que, apesar de nós não enxergarmos a resposta naqueles que receberão os livros, estamos dispostos a fazer isso? E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. O que ocorreu? 40 dias de eles espiaram, 40 anos eles vagaram pelo deserto, até que todos aqueles que desconfiaram de Deus morreram. A mesma coisa ocorreu com os delegados e os pastores de Minneapolis, né? Depois desses 170 anos de história. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. O que significa esse afastamento? Ele revogou a sua promessa, né? Eles não entrariam naquele dia, porque, como nós estudamos na nossa série do santuário, o plano de Deus, depois de Deus ter conduzido até o Santíssimo, né? O seu sumo sacerdote Moisés, né? Apenas ele entrou no lugar santíssimo para receber as duas tábuas da lei, na Arca da Aliança, lá no cume, era que após essa consagração eles fossem direto para possuir a terra da promessa. Porém, devido ao episódio de Cádiz Barneia, eles tiveram que vagar pelo deserto 40 anos, ok? Então, respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor. Novamente, eles estão querendo o quê? Métodos de luta para possuir a terra. Em nenhum momento a ordem de Deus foi pelejar. Foi o quê? Possuir. Quantas armas foram usadas para derrubar os muros de Jericó? Deus não tinha entregado o coração daqueles homens que moravam como ilustração de Raabe, né? Ela já sabia que Israel venceria Jericó, por isso que ela, acreditando no Deus de Israel, ela já estava disposta a ajudar os espias, né, de Josué. Conforme tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus, e armastes-vos, pois, vós, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes a subir a montanha. Eles queriam o quê? Usar as suas armas, né? E disse-me o Senhor, diz-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Deus se afastou e o plano dele era agora purificar o arraial através de 40 anos e mudar o coração da geração que estava ali para nascer, para preparar um povo, né, com uma nova geração para possuir a terra. Você e eu representamos essa nova geração. Não sei se seremos a última, tudo indica que sim, né, pelos sinais que estamos vendo, mas não podemos também ter a pretensão de dizer certamente não seremos, né? Só Deus sabe e a sua soberania pode confirmar isso. O nosso desejo, obviamente, é possuir a terra, né? Ir para a terra da promessa, para o céu. Tão terrivelmente cegos ficaram eles pela transgressão. O Senhor nunca lhes mandara subir e pelejar. Não era o seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. E aí a gente começa a pincelar em que consistia a mensagem de Jones e Wagner. O que eles deviam fazer? Confiar no Senhor,
que onde eles entrassem, possuiriam a terra. E qual é a resposta natural da fé? Obediência. A obediência não está desconectada da fé, é resultado natural da fé. Como que a gente sabe que a gente já é obediente? Senão através da lei de Deus. Então aqui nós vemos de que, na essência, a mensagem de John C. Wagner era justificação pela fé, e o poder que vem através da graça de Cristo te dá o poder para guardar os mandamentos de Deus e ser obediente às suas ordens. Ok? O apóstolo Paulo claramente explica que a experiência dos israelitas em suas jornadas foi descrita para o benefício daqueles que vivem nesta época no mundo. Aqueles sobre os quais tem chegado o fim do mundo, não consideramos que os nossos perigos sejam de qualquer forma menores do que dos hebreus, mas maiores. O que o povo queria? Lutar, desenvainar a espada, xingar, apedrejar, queria derrubar os muros. Eles olhavam apenas, não pela fé, e sim pelas suas habilidades. Ok? Vamos adiante. O moderno Israel está depressa seguindo-lhes os passos, o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. De novo, o apelo de que a igreja adventista vai repetir a história, né? Ela confirma: estamos repetindo a história daquele povo. Estamos parados, por assim dizer, nas fronteiras do mundo eterno. Diante de nós, o cumprimento da nossa missão antes da segunda vinda de Jesus. São gigantes. Se na época, aquela época estava em formação, não sei se você se lembra, né? E por coincidência, ontem estava pregando na nossa igreja de Monte Líbano. Os gigantes, na época de 1888, mais ou menos de 20 anos, eles estavam surgindo. O evolucionismo, marxismo, comunismo. Qual o tamanho desses gigantes hoje? Ganharam força, seus muros cresceram, estão mais fortificados, estão mais estruturados, estão dentro das escolas, das faculdades, das universidades, dentro das instâncias do governo. Naquela época era só entrar e possuir a terra. Hoje é mais complicado porque eles de fato, né, aos nossos olhos se tornaram gigantes. A lei, e aí estamos falando novamente, né, fé, graça e obediência, né? A lei tem sua importância, mas é impotente a não ser que a justiça de Cristo é colocada ao lado da lei para prestar sua glória a todo o padrão real da justiça. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é importante, mas ela não salva. A mensagem de 1888 era apenas a justiça de Cristo. E acho que aqui vale a pena a gente deixar bem claro, né? Indo para metade do nosso estudo, a segunda metade, que vai ser um pouco mais rápida, que na sua origem a Igreja Adventista nasceu com a redescoberta, né? Porque essa verdade nunca tinha sido abolida, de que os 10 mandamentos de Deus não foram abolidos. Então, essa ênfase, né, na origem causou muita atenção para apenas a lei, o comportamento, a obediência, o sábado, né? Então, tinha se deixado de lado o quê? A fé, a justiça de Cristo, que apenas a fé e a graça nos salvam, que a obediência aos mandamentos de Deus é uma consequência. Então, a gente, pela nossa origem de os nossos pioneiros eram de igrejas tradicionais, e quando foi descoberta, a lei não mudou, o sábado, né, ainda é válido, então a ênfase era guardar o sábado, cumprir a lei, etc. E nós perdemos de vista, já naquele tempo, né, 1888, que a justiça, né, uma mensagem básica que Lutero tinha redescoberto, né, que a salvação é pela fé. Agora, o que queremos apresentar é como se pode avançar na vida espiritual. Ouvimos muitas pequenas desculpas, como não posso vencer isso ou aquilo. E que queremos dizer com isso ou aquilo?
Quereis dizer que o sacrifício que foi feito no Calvário para salvar a raça caída foi imperfeito, que não há garantia de suficiente graça e para abandonar nossos defeitos naturais, tendências, que não nos foi dado um Salvador completo? O que quereis lançar vexame sobre Deus? Bem, você diz, foi o pecado de Adão. Você diz, não, ser responsável por sua culpa e queda. Qual é o outro lado da moeda, né? Se não nos vamos pelo legalismo, nos vamos pelo lado de baratear a graça. Aí nós começamos a falar, eu nasci assim, vou morrer assim, é, eu tenho essa tendência, tenho essa natureza, não posso mudar. Então que a gente está dizendo isso? Ela, através de uma pergunta, nos leva à reflexão, né? Será que o sacrifício do nosso Salvador foi incompleto? Ou seja, ele apenas nos livra nos concede o perdão, mas não nos concede poder para vencer a nossa natureza? Não aniquilá-la, né? Não fazer o que Deus fará quando Jesus voltar, né? Em um abrir e fechar de olhos, a nossa natureza será transformada. Não é isso que ela está falando, mas ela está dizendo que ter controle e domínio sobre tendências e hábitos herdados e adquiridos, né? O texto continua. Diz: tenho todas estas tendências naturais em mim e não sou culpado se me comporto segundo estas tendências naturais. Então, quem é o culpado? Deus? Uma mensagem no sermão que ela pregou na Assembleia da Conferência Geral de Minneapolis, né? Então, são os dois lados da moeda, né? O legalismo e o outro lado é dizer, não conseguimos cumprir a lei de Deus, então, né? Basta a graça, né? De Cristo. E aí surgiu naquele meio, né? Dois homens valorosos, né? Aqui está a ilustração da fotografia deles, Wagner, da esquerda, e Alonso Jones. Eles eram homens de fé, não eram perfeitos, assim como Josué e Caleb não foram perfeitos. E não é pela vida deles que eles foram aceitos por Deus e por Ellen White, e sim pela mensagem. Por isso que quando nós vamos pregar e levar a mensagem através de um estudo bíblico, etc., etc., nós sempre devemos ser claros, né? Nós não somos exemplo de ninguém. As pessoas vão enxergar defeitos em nós, e nós não deveríamos idealizar, né? E aí eu falo para cada um de vocês, vocês não deveriam idealizar o seu professor, ou quão dedicado ele é, ou se ele prepara com capricho essa mensagem, esses materiais. É bom que ele saiba que ele tem essas características, né, para motivar ele, mas não criar uma imagem que Deus não quer que nós criemos em nenhum ser humano, que ele já pratica tudo que ele prega, que ele já é bom o suficiente, que ele deve ser assim, assim, assá, né? Nós não podemos fazer isso. Isso não nos deveria levar também, né? Conhecendo a vida desses homens, né? Não deveriam nenhum dos que ouviram pensar que por eles terem essa vida, como qualquer ser humano, né? E com falhas e pecados, a rejeitar a mensagem de justificação pela fé, ok? Então, precisamos sempre fazer esse balanço, tá? Entre o que é a mensagem que é divina, que Ellen White reconheceu sendo e provindo de Deus, e separar o lado humano, tá? Então, ela disse assim: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo, apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Isso aqui também está no santuário, né? Primeiro passamos pelo altar de sacrifício, somos batizados na pia e então crescemos na graça através do pão, né, da Bíblia, da oração e do testemunho. Então, essa graça não se limita a nos salvar, ela precisa transformar nosso ser e nos levar à obediência completa. Essa é a essência da mensagem de Jones e Wagner e, na essência, a mensagem do terceiro anjo. Muitos perderam Jesus de vista.
deveriam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Ok? Então, na essência, é algo simples: salvação pela graça, mediante a fé, que leva à completa obediência dos mandamentos de Deus. O problema está quando nós separamos, ficamos só com a lei ou ficamos só com a graça e a fé. Ambas se juntam, se integram pelo poder do Espírito Santo. Ok? A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus, da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia de igual importância. A lei e o evangelho andam de mãos dadas. Não encontro palavras para expressar estes assuntos em sua plenitude. A fé de Jesus, ela é debatida, mas não compreendida. Que constitui a fé de Jesus? O que faz parte da mensagem do terceiro anjo? Não é não é em que Jesus acreditava, e sim em quem ele confiava e estava disposto a cumprir a missão dada pelo seu Pai, né? Então, o ato de Jesus tornar-se portador de nossos pecados para que pudesse tornar-se o Salvador que perdoa os nossos pecados, né? Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Veio ao nosso mundo e levou os nossos pecados para que pudéssemos levar sua justiça. A fé, perdão, e a fé na capacidade de Cristo para salvar-nos ampla, completa e totalmente é a fé de Jesus. Por natureza, nós queremos nos salvar-nos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios esforços. Nós apenas sairemos frustrados. E outro detalhe que faz toda a diferença, né? Não é a fé de Jesus, né? É a fé, não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Que fé ele tinha? A fé que levava ele para a cruz. A fé que eu e você temos está nos levando para carregar a nossa cruz ou está nos levando para outro caminho, tá? A nossa fé é baseada nas 28 doutrinas da Igreja Adventista ou a nossa fé é baseada no amor que Jesus teve por nós e o quanto estou disposto a fazer o que ele fez por amor a ele? Essa é a questão que precisamos pensar. Tem sido feita a pergunta: o que você acha da luz que esses homens estão apresentando? Ora, eu tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos os encantos incomparáveis de Cristo. É isto que tenho tentado apresentar à mente de vocês. Quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, fui o primeiro ensino claro que esse assunto que eu havia ouvido de quaisquer lábios humanos, exceto em conversas entre mim e meu esposo. Eu disse a mim mesma: é porque Deus me apresentou o assunto em visão que eu vejo tão claramente, e eles não o podem ver porque nunca lhes foi apresentado como foi a mim. E quando um outro apresentou, cada fibra do meu coração disse: Amém. Moisés aprovou José e Caleb, Ellen White estava aprovando a mensagem de Jones e Wagner. Aqui acabou ficando pequeno, desculpe pela falta de tempo. Segundo a luz que Deus me tem dado, seremos separados e dispersos, vários de nós. Tereis que permanecer em lugares solitários, não tereis conexão com qualquer espírito dirigente do qual possais juntar força. Tereis que permanecer com nada mais
que seu Deus ao lado e saber que Ele de fato está ao seu lado. Queremos estar conscientes que Ele está ao nosso lado hoje, que Ele está conosco ao nos reunirmos nesta casa. Deveis recordar que o mestre das assembleias está aqui. Deus não permite que o barco esteja ao léu de um piloto ignorante. Ele está no comando, então trabalharemos em ordem. Agora, nós queremos estas ordens, queremos as ordens do capitão da nossa salvação. Eu creio sem sombra de dúvida que Deus tem dado preciosas verdades ao irmão Jones e ao irmão Wagner. Será que eu os considero infalíveis? Digo que eles não farão qualquer declaração ou que não tenham nenhuma ideia que não pode ser questionada ou que não pode ser errônea? Digo isso? Não, eu não digo isso da mesma forma como não o digo de qualquer homem do mundo, no mundo, mas o que digo é que Deus enviou luz para sermos cuidados como tratamos. Então, e já estamos indo para o final do nosso estudo, os últimos slides, né? Ela diz, confirmando o que a gente está falando, né? Tenho viajado de cidade em cidade, participando de encontros onde a mensagem da justiça de Cristo é pregada. Considerei um privilégio colocar-me ao lado dos meus irmãos e testemunhar da mensagem para este tempo. E vi que o poder de Deus acompanhava a mensagem por onde quer que ela era proclamada. Algo que precisamos lembrar é que essa foi a chuva seródia da mensagem do terceiro anjo, né? Perdão, a chuva temporá. A chuva seródia cairá quando nós recebermos o Espírito Santo e, na essência, pregaremos a mesma mensagem para a conversão de muitos. Vários me descreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. O que nós estamos fazendo? Na essência, nós estamos olhando para as nossas próprias habilidades, nossos próprios métodos, como nós queremos conquistar esses gigantes? Pela fé, pelos méritos de Cristo, pelo poder de Deus ou pelos nossos próprios métodos? Se os que afirmam ter viva experiência nas coisas de Deus houvessem cumprido o dever que lhes foi designado da maneira ordenada por Deus, o mundo inteiro teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo ao nosso mundo com poder e grande glória. Aqui eu vou resumir um pouco, mas não sei se vocês sabiam, os delegados e os pastores rejeitaram essa mensagem. Naquele tempo havia um contexto semelhante ao nosso, houve uma pandemia, houve uma guerras, rumores de guerras. Alguns dos gigantes estavam em formação, mas alguns pastores prominentes protestantes estavam levando também a mensagem naquele tempo, tá? Então, naquele tempo o mundo estava preparado para a segunda vinda de Jesus. Assim como Deus tinha feito provisão, né, do campo, né, de Canaã terrenal, e Deus tinha poder para levá-los do Sinai até a terra da promessa, Deus tinha poder e tudo estava pronto para que a igreja adventista do sétimo dia daquele tempo levasse o evangelho para o mundo inteiro. Já houve um decreto dominical, né, um projeto do senador Blair, que surgiu em 21 de março de 1888, promovendo uma emenda à Constituição. Isso teria levado ao peneiramento daqueles adventistas e a pregação do evangelho, né, com grande intensidade. Haviam crises econômicas, surgiu o ecumenismo. Em 1888 foi fundada a Aliança do Dia do Senhor também. A nova dispensação das sociedades secretas também ocorreu em 1888. O ocultismo e o ecumenismo com o Concílio Mundial de Igrejas também já estava surgindo. Então, o mundo já estava com o coração aberto para que essa mensagem pudesse ocorrer. Mas apenas dois homens, né? Dois espias, Jones e Wagner, acreditavam nessas promessas. E uma profetisa, né? Ellen White, representando a Moisés. Apenas 3 homens no passado e apenas 3 homens quando a igreja adventista passou pelo seu
Cádiz Barneia. Como vai terminar? Então, é que redimido dentre os homens receberá sua prometida herança. Assim, o propósito de Deus para Israel encontrará literal cumprimento. Aquilo que Deus propõe, o homem é impotente para anular. Mesmo em meio à operação do mal, o propósito de Deus tem prosseguido firmemente em direção ao seu cumprimento. Foi assim com a casa de Israel, através da história da monarquia dividida, assim é com Israel espiritual de hoje. Tudo que Deus propõe, ele tem poder para cumprir e ele vai cumprir. Se não seremos nós, serão as pedras que vão clamar. Nós somos privilegiados de participarmos desse chamado e, quem sabe, da última geração que vai levar essa mensagem. Você gostaria de participar e se envolver dessa transformação em primeiro lugar, para depois ser luz para os outros? Que Deus nos abençoe para que nos enxerguemos não apenas os erros dos israelitas do passado, e sim os nossos, possamos pedir perdão, pedir graça mediante a fé e poder para guardar a lei de Deus através da justiça de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, muito obrigado mais uma vez por esse estudo, muito obrigado pela nossa série, pela tua palavra, que é muito maior daquele que a apresenta, a resume, a transmite, aquele que recompila, que faz e prepara algum material e prepara algumas gravações. Perdoa-me, Senhor, se houve alguma falha, alguma negligência, tanto no preparo ou talvez ao transmitir essa mensagem. Mas o Senhor completou e completa estas palavras através do teu Santo Espírito nos nossos corações, porque os teus planos e as tuas mensagens são mais poderosos do que qualquer um de nós, meros mensageiros. Abençoa a tua igreja, abençoa essas pessoas que estão ouvindo, transforme nosso ser, crie em nosso Senhor um coração puro, reto, para que possamos viver a mensagem que foi dada a Josué e Caleb, confiar apenas nas tuas promessas. A mensagem também de John Z. Wagner, receber a justiça de Cristo que nos dá poder para obedecer. São bênçãos e pedidos que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.